Bem-vindo ao meu canal Traduzindo a Bíblia, onde o único interesse é você aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Dessa vez está começando um novo quadro no canal, que é o quadro Traduzindo, onde eu vou pegar algum livro da Bíblia e eu vou dar todo o contexto dele e todas as aplicações, todas não, né? E as aplicações podem ser direcionadas diretamente para a sua vida, isso mesmo, a sua vida. Eu escolhi o livro de Provérbios primeiramente. De quem foi que escreveu esse livro? Que foi o rei Salomão. Ele é filho do rei Davi. Davi que tá com a pedra no gigante, lembra? Então, ele é o filho desse rei Davi. Salomão, ele era jovem quando Davi morreu. Então, ele começou a liderar o reino de Israel, que era muito grande, quando ele era muito jovem. E a Bíblia começa contando que em 1 Reis 3:3, Deus aparece a esse Salomão em um sonho, onde Deus disse que Salomão poderia escolher o que ele quisesse como um desejo. Você, eu ia escolher tacar fogo pela mão. Salomão teve direito a um pedido, né? E ele pediu sabedoria. E foi um pedido que Deus se agradou muito. E as palavras de Deus foram: como você não pediu riquezas ou vida longa, eu vou te dar a sabedoria que ninguém nunca vai conseguir obter na terra. Você vai ser o homem que vai ter o coração melhor para discernir entre o certo e o errado. E foi basicamente assim que o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, escreveu o livro da Bíblia, o livro de Provérbios. Então Salomão entendia o que era sabedoria e ele passou alguns ensinamentos para nós que eu vou ler aqui. O primeiro ato de Salomão para validar essa sabedoria celestial que ele ganhou foi o seguinte: você lembra quando a gente assiste as séries medievais, onde tem uma fila de gente e se apresenta os problemas pro rei? Pois é, foi assim que aconteceu o primeiro ato de sabedoria de Salomão. Duas prostitutas da época tiveram filhos no tempo mais ou menos parecidos, e uma delas, quando estava deitada sobre o filho, rolou e o matou. E ela pegou o filho da amiga, né, e falou que era dela. E a amiga dizendo que o filho era dela e a outra falando que o filho era dela. O que o Salomão fez? Salomão pediu para algum guarda pegar uma espada e chegou no menino, colocou ele numa pedra e disse: então vamos partir o filho ao meio para poder dividir igualmente entre as duas. E a prostituta que não era a mãe legítima do filho disse: pode pegar, não vai ser nem meu nem seu. Enquanto a outra, que era a mãe verdadeira do filho, dizia tipo: não, meu senhor, entregue meu filho com vida, não tem problema, não, só não mata ele. E Salomão percebeu disso, que a mãe verdadeira tinha compaixão com a criança e foi lá e conseguiu diferenciar qual era a verdadeira mãe do filho. Pois é, e depois dessa história foi repercutindo pelos fofoqueiros de Israel. Pois é, depois que aconteceu essa história, foi repercutindo entre as pessoas de Israel. Eles entenderam que realmente o rei Salomão tinha uma sabedoria desbalanceada. Puta sabedoria desbalanceada, véi! Tá, então vamos entender o cerne desse vídeo. O que esse rei, que tinha uma sabedoria celestial e que ninguém nunca vai ter na terra, deixou pra gente? O que a gente pode entender para adquirir essa sabedoria? Baseado na minha leitura do livro de Provérbios, eu consegui definir a sabedoria sendo uma voz que clama e tem coisas importantes a dizer. E é uma dádiva que vem diretamente do céu. Pra gente entender a sabedoria também é importante a gente entender a história da sabedoria, porque se a gente for considerar alguma coisa, é como se fosse uma força, é como se fosse uma pessoa. O Senhor me possuiu no início das suas obras, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, a sabedoria já andava intimamente ligado com Deus antes da terra existir, por exemplo. Antes ele não tinha feito a terra, nem amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Eu era suas delícias, folgado perante em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando minhas delícias como os filhos dos homens. E a sabedoria se regozijava, ela ficava contente com as criações de Deus. Quando Deus foi criando a luz, o mundo, o mar, a terra, a sabedoria é como se fosse o arquiteto de Deus. É uma parte de Deus que ajudou na criação do mundo, se a gente puder entender assim, de um modo bem chulo, bem brando. Eu coloquei aqui 10 frases que eu pude tirar do livro de Provérbios, desde o Provérbios 1 até o Provérbios 36. E eu vou deixar todas as referências das frases que eu vou falando aqui na descrição. Provavelmente você talvez saiba de algumas frases que eu vou falando aqui, mas falar o óbvio é uma das coisas muito importantes, e principalmente nessa época, né? Primeiro, não andar com os tolos, ignorar as ofensas, aceitar conselhos, resolver as coisas diretamente com a pessoa, não se meter em discussões alheias, aprender com os erros dos outros, não dar vazão à ira, ter uma resposta branda, ficar quieto nas horas certas e pensar bem antes de responder. Talvez você deve estar achando que isso é um senso comum, mas isso aqui se transformou num senso comum justamente por causa da Bíblia, por causa dos ensinamentos de Salomão. Por hoje é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Me conta o que você achou dessa nova maneira de fazer os vídeos curtinhos de 5 minutos. Já deixa o like e se inscreva. Obrigado e até a próxima.